Boa noite, ministro Balazero. Tá me ouvindo bem agora? Ouvindo bem, ouvindo bem. Conexão tá boa aí? Conexão boa. Tá bom. Gostaria de inicialmente agradecer em nome da Matra 5 a sua presença aqui. Para nós é uma enorme honra contar com a sua exposição nesta noite. Sei que sua agenda é apertadíssima, mas eu sei que e foi um sacrifício, né, reservar um tempo para falar conosco aqui na Matra 5, mas saiba que para nós é uma grande honra estar aqui, ainda que virtualmente, em sua presença. E eu gostaria também de agradecer, aproveitando, reiterar os agradecimentos a todo o nosso auditório virtual, né? Vários colegas presentes, vários operadores do direito, né, das diferentes áreas da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, estudantes, servidores, todos presentes para ouvir o nosso caro ministro, né? A Matra 5, pela sua pasta cultural e pela Escola Judicial, agradece a sua presença aqui nessa continuidade do nosso programa de lives sobre temas jurídicos de alta relevância para a comunidade jurídica. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado para a sua saudação inicial. Mais uma vez, boa noite, querido amigo, doutor Guilherme Ludwig. Uma grande honra participar dessa live aqui. Muito longe de um sacrifício, em verdade, uma grande honra e alegria. Muito feliz eu fiquei quando recebi o convite do estimado amigo para poder participar desse encontro, dessa conversa com os queridos colegas da Matra 5. Eu sou egresso da Bahia, né? Muito recentemente, aliás, ainda que do Ministério Público, mas com o Ministério Público convivi muito com a Matra, convivi muito com a magistratura trabalhista da Bahia. Então é uma grande alegria poder participar dessa conversa, desse nosso encontro, debater esses temas tão importantes no nosso mundo trabalhista, no nosso mundo da magistratura trabalhista, ao qual me inseri nos últimos 2 meses. Então, longe de falar tanto da experiência, falar um pouco mais das angústias e das dúvidas para poder conversar com os amigos. Com muita alegria, cumprimento todos os magistrados que aqui comparecem, colegas do Ministério Público também, que eu vejo, muitos colegas do Ministério Público também, aqui de diversos estados do Brasil. Colega Maria Amélia, vejo aqui de Minas Gerais. Vejo os magistrados aqui da Bahia, minha colega Alexa, colega de faculdade também, que eu vi há pouco presente, querida amiga Sandra também. Então, são muitos amigos, doutor Guilherme, desde o tempo da doutora Ana Cláudia Scavuzzi, ainda na Matra 5, quando o Pacífico era o procurador-chefe do MPT na Bahia, a gente conviveu sempre, continuamente, uma parceria muito agradável e de muito êxito. Então, estou à sua disposição, eu tenho certeza que será um encontro, uma conversa muito agradável pelo amigo que é tão simpático e tão acolhedor. Com certeza. E nós ficamos muito felizes aqui na Bahia, né, pela escolha, sem nenhum demérito para os demais candidatos da lista, lógico, né, inclusive havia outro baiano concorrendo também, mas foi uma felicidade muito grande, né, aqui pela sua indicação. O ministro Alberto Balazero, embora dispense apresentações, é baiano de Salvador, é mestre em Direito pela Universidade Católica de Salvador, tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Estácio de Sá, né? Ingressou no Ministério Público em 2008, foi coordenador do Forumate, nosso Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho da Bahia, entre 2012 e 2013. No meio associativo, foi diretor de Assuntos Legislativos da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, no biênio 2012-2014. De 2013 a 2017, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, né? Exerceu ainda o cargo de diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, no biênio 2018-2020. E em 2019, agosto de 2019, tomou posse como procurador-geral do Trabalho para o biênio 2019 e 2021, que não findou. E também, por conta disso, foi presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Autor de artigos técnicos em revistas e periódicos especializados e em jornais de grande circulação. Em 21 de julho de 2021, agora, proximamente, tomou posse como ministro do TST em vaga reservada ao 5º Constitucional, integrando hoje tanto a SDI 2 quanto a 5ª turma. Então, é um currículo que eu tive que resumir, né? Porque senão a gente ia passar aqui a live inteira falando dos inúmeros predicados do ministro. Mas o tema da live de hoje é
são os desafios da construção jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho e dentro de uma enorme federação como a nossa, né, uma extensão territorial gigantesca, continental, com realidades regionais completamente distintas, né, de Roraima ao Rio Grande do Sul, do Acre à Paraíba. Cabe a este órgão, especialmente, uniformizar a interpretação da lei nesse vasto território nacional. E se a lei, na sua literalidade, trouxesse uma resposta simples e definitiva, meu caro ministro, para a solução de todos os conflitos, a questão já estaria resolvida. Não precisaríamos nem dos tribunais. Mas não é assim que acontece, né? É impossível ao legislador antever todos os conflitos possíveis e mesmo que fosse assim, não haveria código que coubesse todas essas possibilidades de norma. Então, o legislador recorre naturalmente a normas de textura aberta e aí entra o papel do intérprete do direito, aí entra o papel do Poder Judiciário na solução dos conflitos, e aí entra o papel, e aqui é o corte da nossa live, do TST na construção jurisprudencial no âmbito da Justiça do Trabalho. Eis o grande desafio. Afinal, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Mas eu lanço aqui a minha primeira provocação, ministro, dentro desse contexto, considerando especificamente o seu DNA do Ministério Público, né, com especial destaque à defesa dos interesses coletivos, individuais, indisponíveis dos trabalhadores, com a intensa participação sua, que sabemos todos, em diferentes frentes de atuação, como é que tem sido essa fase inicial neste novo papel institucional no âmbito da relação processual, agora integrando o judiciário? Como é que foi essa mudança de perspectiva? Meu amigo, é uma excepcional indagação, até pelo contexto que nós vivenciamos. Essa mudança, de fato, foi uma mudança grande. Eu não citei a Cecília e a Rose, convivi tanto com elas, inclusive Rose no período da reforma trabalhista, caminhamos muito juntos aí. Tem sido um período de muitas mudanças. Eu ingressei no Ministério Público como amigo relator em 2008 e passei por algumas unidades muito distintas da atuação, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, como Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, uma realidade de trabalho escravo. Depois passei por uma realidade de encontrar a cultura da civicultura, lá com o amigo Franklin, que era o ministro lá de Eunápolis, e Jefferson também, que estava por lá também. E, na sequência, eu fui à Feira de Santana, que já tem uma realidade para nós, da realidade nós, lá do Ministério Público, muito diferente, porque ela é uma realidade que eu até conversava com um amigo, que ela consegue abarcar os problemas de Eunápolis e de Barreiras e se associar à questão industrial, que é muito próxima ali em Feira de Santana. Além da cobertura, você vai até Itaberaba e etc. Quando eu cheguei até Salvador, eu faço um pouco dessa digressão para poder avançar na mudança. Quando eu cheguei a Salvador, atuei um período no primeiro grau e, na sequência, com o apoio dos então colegas do Ministério Público, eu fui eleito procurador-chefe, que já foi uma outra experiência, atuação perante o próprio Tribunal Regional do Trabalho, no órgão especial, no pleno. Vivemos aquela realidade, meu amigo, dos IUGs. As sessões eram bem longas, os debates muito curiosos. Me recordo de uma fala do desembargador muito amigo, aludindo aos votos nos IUGs, que às vezes é difícil de encontrar o voto médio, porque eram tão distintas as construções que o voto médio acabava sendo diferente da primeira proposta, diametralmente oposta à primeira proposta do próprio relator. Então, quando encerrei a experiência, eu passei para uma atuação mais acadêmica, que foi na Escola Superior do Ministério Público da União, que a gente tem uma realidade de abarcar uma experiência fantástica, porque a gente abarca uma realidade de conviver não apenas com colegas do Ministério Público e do Judiciário da nossa área trabalhista, como também a escola, no nosso caso, é um pouco diferente. Outro dia eu relatava lá na Escola Judicial do TST a diferença em relação às escolas judiciais e a escola do Ministério Público. No nosso caso, a escola do Ministério Público da União lá era uma escola que tem como norte a cobertura dos ramos todos completos. Então, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Federal, na realidade, de curso de formação, inclusive de ingresso e vitaliciamento,
de novos procuradores da República. Então, uma realidade que permitia uma visão muito ampla desse contato Ministério Público e Judiciário. Já próximo, inclusive, da minha saída da escola, era um tema que tinha interesse. Firmamos, o ministro Luiz Felipe é o diretor da escola da Inamate, e nós firmamos o acordo, o colega Kira assinou o acordo com o ministro Luiz Felipe para inclusão, a parceria também da Inamate, né, nos cursos também da Escola Superior do Ministério Público da União. Na sequência, eu fui candidato 2 vezes a Procurador-Geral do Trabalho. A primeira, eu fiquei em segundo na lista tríplice, o colega Ronaldo Fleury foi nomeado, e a segunda vez eu tive uma ampla maioria dos colegas, com um apoio muito, muito importante, no qual muito me orgulho, e fui eleito, fui escolhido, à época, pela doutora Raquel Doge, para a Procuradoria-Geral do Trabalho. Uma experiência fantástica, de fato, um período muito rico, ainda que começando o mandato com 4, 5 meses de mandato, fomos todos assolados pela pandemia, todos surpreendidos pela pandemia. Nós tínhamos um planejamento e seguimos o planejamento na conversão à época do nossa Agenda 2030, que é no eixo Trabalho Decente e Desenvolvimento. Nós convertemos no GT Covid, que produziu tanto material. Ontem à noite eu conversava com o Rodolfo Pamplona, Danilo e do Lúcio Martinez sobre a questão do teletrabalho. Eu me recordava que, curiosamente, a nota técnica do GT Covid, que tratou do teletrabalho, o home office, nesse momento da pandemia, em que vivemos essa realidade da tela não funcionar, da cadeira não funcionar, de ter que usar o telefone para poder conversar numa live, saiu como nota técnica 17. E eu não programei para que aludisse a NR17 de forma nenhuma. Mas ela acabou saindo com o número da NR, que lida exatamente com a questão ergonômica tão importante nesse contexto do home office e do teletrabalho. Quando surgiu a vaga ao TST, realmente um sonho integrar a corte, poder participar desses debates. Eu vim ao longo do mandato, além da parte administrativa, recuperação de orçamento, integração e acompanhamento muito forte das mudanças, inclusive legislativas, acompanhamento das mudanças de NRs, acompanhamento de atuação em Congresso Nacional. Nós vivemos a realidade das MPs 927 e 936. Na sequência, nós tínhamos implantado também um gabinete judicial do Procurador-Geral do Trabalho à época, que era inserir o Procurador-Geral do Trabalho nos debates jurídicos centrais da formação da jurisprudência na Justiça do Trabalho, nosso tema aqui hoje. E, nesse período, nós enfrentamos exatamente alguns debates muito importantes, inclusive um dos temas que nós conversaremos, a questão da transcendência, foi esse gabinete jurídico que permitiu a emissão de opinativo muito importante, que foi o opinativo pela inconstitucionalidade do parágrafo 4º do 896, relativamente a não cabimento de recurso quando se declarasse a não transcendência monocraticamente pelo relator, que, a nosso sentir, violava alguns princípios, inclusive da colegialidade, impedindo a formação até de precedentes do colegiado e não precedentes do ministro, que era algo que eu achava muito, muito complicado numa seara ainda tão de aprendizado como é o tema da transcendência. E foi nesse contexto, exatamente, dessa montagem desse gabinete jurídico, desse contexto de atuação perante o Pleno e o órgão especial, que, com apoio, inicialmente dos colegas do Ministério Público, depois dos senhores ministros da Corte, que me sufragaram com a votação unânime, me deixou, na época, muito feliz e orgulhoso, que acabei sendo escolhido, fui nomeado pelo presidente da República para esse desafio que é integrar o TST. O DNA da imparcialidade, o DNA do compromisso que eu firmei com os colegas que votaram em mim na carreira que eu integrava antes, e que eu reafirmo sempre, de princípios relativos aos direitos sociais de trabalho, eu carrego comigo. E esse DNA ele é importante, porque ele dá um norte à nossa conduta, a busca pelo equilíbrio, pela ponderação. Hoje eu vivi uma experiência curiosíssima. Eu participei pela manhã da sessão da 5ª turma e à tarde eu participei da sessão da 3ª turma, quando nos falamos. Pauta dupla. Mas é interessante essa contribuição de pensamentos diferentes que fazem uma corte superior tão interessante, né? Então, eu pude hoje viver essa experiência na plenitude, esquecendo que eu tive essa semana mais 2 sessões virtuais e a sessão ontem da SDI 2,
que também traz muitas matérias interessantes. Então, desse DNA, dessa experiência, eu posso dizer, é um momento de extrema alegria por poder integrar a corte, por integrar a magistratura do trabalho, e de alguma maneira eu posso dizer que continuo me sentindo egresso da quinta região em todos os sentidos, judiciário, Ministério Público, e dessa alegria de poder ingressar na magistratura, poder fazer parte da magistratura no TST, poder também legar alguma contribuição, deixar alguma contribuição dentro desse DNA que o amigo alude, um DNA de formação no Ministério Público, um DNA de equilíbrio, de buscar sempre a via da ponderação e da construção de decisões que pacifiquem. Lhe digo que me surpreende sempre o aspecto da visão que se tem. Eu, como anteriormente membro do Ministério Público, eu advoguei também há muito tempo, então eu tenho uma realidade que eu passei pelas pontas, né? Eu entendo que um aspecto muito interessante é compreender o efetivo papel do Tribunal Superior do Trabalho. Para o amigo, para os colegas magistrados, isso é muito claro, mas para as partes não é tão claro, eu percebo. Pelo volume, pelo manejar de recursos, eu recebi um acervo de 26 mil processos. E há um manejar de recursos que tem como norte não exatamente a compreensão do TST como local de uniformização de jurisprudência, de análise de direito objetivo, não um local como a terceira instância recursal. E o próprio Supremo Tribunal Federal sofre muito isso, a questão do manejo de recursos extraordinários em quase todos os casos. Então, é nessa toada de buscar compreender o papel efetivo do TST que eu ingresso com muita alegria. O DNA a gente não perde, com certeza. Com certeza. Eu queria até fazer referência também aqui estamos aqui prestigiados por 3 ex-presidentes da Mata, né? A doutora, que eu tenha visto, me perdoe a ausência, caso não tenha visto, mas em princípio a doutora Cecília Pontes, a doutora Angélica Ferreira e o doutor Gilmar Carneiro. Temos também aqui a presença do Doutora Ivan Angélica e Isaac, doutor presidente Gilmar, da BAR. grandes amigos. Também queria fazer um cumprimento especial a ambos. Maravilha. Rafael Miziara entrou agora aqui há pouco, doutor Rafael Miziara, Manuela Hermes, nossa vice-presidente, Manuela, doutora também, querida Sandra, amiga. do Ministério Público, doutora Heloína, doutora Alexa, doutora Marúcia, doutora Ana Carolina, tantos colegas presentes, doutor João Batista. Mas, meu caro ministro, segundo, dando continuidade à nossa live, segundo o relatório da Justiça em Números do CNJ de 2020, e aqui eu vou fazer uma ressalva, que particularmente eu entendo que as estatísticas devem estar sempre a serviço do aperfeiçoamento do judiciário, né, em análise de tendência a permitir uma atuação preventiva na gestão estratégica, né? A visão da estatística para a gente é muito clara nesse sentido, mas segundo esse relatório, Justiça em Números do CNJ, é possível verificar que o índice de produtividade dos magistrados lá no TST é de 9.492 processos por magistrado. Para você ter uma ideia comparativa, a média nos TRTs é de 1.200 processos. O mesmo relatório aponta uma taxa de congestionamento do TST de 59,7%, comparativamente os TRTs 52%. E temos um índice de recorribilidade externa dos regionais de 51,1%, ou seja, de cada 2 recursos, um sobe, né, para o TST, nos regionais. Então, todos esses dados eles apontam para um cenário muito difícil e, portanto, um outro grande desafio do TST. Né? É isso que estava sendo contextualizado, inclusive, nessa parte final de sua resposta anterior. A MP 2226 de 2001 introduziu a transcendência na CLT como um requisito de admissibilidade do recurso de revista, mas foi a reforma trabalhista que melhor esclareceu, até certo limite, os indicadores dos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica, né? Retornando à questão das normas de textura aberta, cujo conteúdo precisa ser preenchido pelo judiciário. Então, nesse contexto, eu indago, o conteúdo destes conceitos, dos reflexos econômicos, políticos, sociais e jurídicos, já se encontram devidamente sedimentados pelo Tribunal Superior do Trabalho? Meu amigo, é uma grande questão, uma grande indagação, é talvez um dos pontos que mais nos afligem em relação à jurisprudência do TST. Eu queria inicialmente agregar alguns dados à sua fala relativamente a congestionamento e tempo de tramitação de processo.
a gente percebe uma curva muito interessante. Eu falei recentemente sobre a questão dos precedentes no TST e sobre a dinâmica. A gente tem uma ideia que o precedente, pelo menos eu sempre tive essa dificuldade também, a questão de você ter uma dificuldade de encaixar overruling ou distinguish sempre gera em nós um certo preconceito, uma ideia dos precedentes sendo aplicados como formas de engessamento. Um aspecto que eu acho interessantíssimo da gente conseguir visualizar a importância de precedente como segurança jurídica é a gente encarar o precedente também, a gente facear ele como algo de isonomia. Eu tenho muito essa preocupação de ver o precedente como elemento de isonomia. E quando você passa a ver o precedente como isonomia, você começa a entender também a dinâmica de um sistema que tem que girar a partir da compreensão do papel de cada um, ou seja, o TST não existe para ser a terceira instância recursal. Existe como um corte de vértice. E a partir daí entender. Você tem noção, em 2021, os processos tramitados no TST duraram, em média, 421 dias de tramitação. Pegando dados de 2021. Quer dizer, você percebe 421 no TST, 321 no TRT e 246 na primeira instância, que é a instância que deve demorar mais porque está produzindo provas, porque está coletando provas. Né? Então, é algo que você percebe que tem uma evolução, inclusive no período pós-reforma. Você chegou a ter uma tramitação de 600 dias no TST. Então, efetivamente, esses números revelam que a nossa justiça está mais forte do que nunca e que o que a gente precisa, na verdade, é levar a compreensão à sociedade da relevância do que a gente faz e do trabalho, que não é nem perto de pouco, né? É algo realmente, realmente importantíssimo. Falando sobre a questão da transcendência, e a fala aqui é muito correlata, o surgimento da questão da transcendência, a gente remonta exatamente a esse discurso de você ter um filtro que permitisse a menor tramitação dos recursos nos tribunais superiores. Inicialmente, a questão da MP 226, né, que trouxe a questão da transcendência, depois a própria lei, e ela situa alguns parâmetros. A primeira questão da transcendência, eu conversava com o ministro Cláudio há umas 3 semanas, é a questão topológica. Né? Quando você faz uma análise de um recurso de revista, isso eu vivenciei com alguma dificuldade, analisando a questão da possibilidade de exame, em tese, você analisaria previamente, a primeira grande questão é essa, trazendo as questões de debate. Você analisaria previamente a transcendência para depois adentrar os outros pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Então, a transcendência seria antecedente. E ela tem aquelas quatro vertentes. A transcendência econômica seria o valor elevado da condenação. Aqui tem uma discussão, porque o valor elevado, você tem que ter um parâmetro de valor elevado em relação a quem você está falando. Pois é. Um parâmetro elevado em relação a mim, em relação a você, que somos servidores públicos, é um parâmetro em relação a uma empresa que tem 20 mil empregados é um outro parâmetro, em relação a um trabalhador que recebe um salário mínimo é um outro parâmetro. Então, a primeira discussão é essa. A segunda questão é a questão política, a transcendência política. Quando se fala em desrespeito à súmula do TST ou do Supremo, também você tem uma questão de não ter a cobertura dos recursos repetitivos, que seria uma matéria também importante. O TST irá se debruçar, existe uma súmula antiga, uma J também, vedando o próprio exame da questão da rescisória através de combate por súmula. Nossas súmulas não são persuasivas. Aí vem um problema da reforma trabalhista técnico, que foi aquela questão da dificuldade de você alterar súmulas. Eu hoje debati um processo, o RUP de vista do eminente Breno, e eu, na sequência, também pedi andamento de um outro processo, porque eu estava entendendo, como estou entendendo, que a reforma trabalhista não revogou a súmula 463, a assistência judiciária gratuita, presunção apenas por meio de documentação. Mas há um entendimento na quinta turma que sufraga a questão como sendo superada pela 13467 quando ela exigiria comprovação. Eu entendo que são coisas distintas, mas isso revelaria o quê? Uma necessidade de, eventualmente, se entender assim, a matéria que a SDI ainda vai debater, SDI 1, debater uma eventual superação da súmula. Debatemos recentemente no TST, no pleno, a questão dos honorários advocatícios, a súmula 219 e 329. Então, outra matéria também que demandaria uma revisão da súmula. O ministro José Roberto foi relator e trouxe um voto extensivo, uma presidente disse que daria uma tese em que ele avaliou todas as situações sem alterar a súmula.
Então a gente tem uma situação que a transcendência política seria apenas uma violação de súmula do Supremo do TST. Acontece, em alguns casos acontece. Situações até passadas, mas acontece. Ainda é dos temas um dos mais claros. Diferentemente da econômica, a social, você teria que enfrentar um direito constitucionalmente tutelado do trabalhador. Nós temos uma Constituição analítica com o artigo 7º e o artigo 8º muito extensos. Então, a gente tem uma dificuldade. Eu tenho visto muita aplicação em relação à questão dos adicionais. Quando as decisões suprimem adicionais a evidência. E aí fazendo uso de decisões monocráticas. A transcendência também tem um debate interessante, que eu aludi há pouco, que foi aquele debate em que, originalmente, não se permitia recurso de decisão monocrática que declara ou não declara transcendência. Esse particular fazia com que você tivesse uma jurisprudência diferente em relação à análise da matéria. Isso fez com que, enquanto Procuradoria do Trabalho à época, fizesse a ponderação, a pontuação de que havia inconstitucionalidade, até pela violação do princípio da própria colegialidade. Mas a questão é que, nesse aspecto aqui, a gente tem ainda essa dificuldade de ter a precisão do que seria a violação ao direito constitucionalmente tutelado do reclamante. A última questão é a transcendência jurídica, que seria, essa sim, a formação dos lead cases. Seria a ideia de você enfrentar temas novos que estariam sendo submetidos à análise da corte naquela esfera. Eu não tenho a sapiência do nosso querido amigo ministro Cláudio, que poderia discorrer mais sobre a questão dos pontos. Mas o que eu posso dizer aqui, foi um debate, inclusive, que nós travamos, é que o tema ainda demandará muita análise, exatamente para formar o precedente e ter a parte ter a segurança de que aquele recurso ele tem ou não transcendência. Porque também há uma questão que volta sempre a ser debatida, que é a questão do manejo inadequado de recurso, que deriva até em aplicação de multas. Então, por exemplo, eu entendo que se declara transcendência, prima facie você não poderia aplicar multa, ainda que você julgasse que aquele recurso seria inadmissível, principalmente os agravos internos, esses sim surgidos a partir daquela inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno a que eu aludi. É um tema que vai gerar ainda muito debate, mas posso lhe afiançar que é uma fórmula adotada também para trazer para o tribunal matérias de maior importância. Mas, como disse, ainda demanda ajustes e uma verdadeira compreensão. Sempre que a gente está lidando com conceitos abertos, a gente cai um pouco nessa discussão, né? E agora é o momento inicial, né? É o momento de estabelecer as balizas iniciais de interpretação para conseguir fechar um pouco tudo isso que veio com a reforma trabalhista. Eu gostaria aqui com o risco, lógico, de omitir nomes, mas de saudar especialmente o procurador Marcelo Brandão, que está presente, o desembargador Jefferson Muricy, o ex-presidente Roberto Pessoa, nossas colegas Andréa Trócoli, Viviane Awad, Adriana Manta, Ângela, diretora da Matra, Débora Rego, Edilamar, Ângelo Fabiano, presente também, Rodrigo Trindade, Milton Deró, Viviane Awad, entre tantos outros presentes. Mas, ministro, vamos avançar aqui em outro ponto. Esse ponto aqui é um ponto que está dando muito pano para manga. Inicialmente, a Lei 13.429 de 2017, e adiante, no mesmo ano de 2017, a reforma trabalhista alterou a Lei 6.019, que tratava inicialmente apenas do trabalho temporário, para fixar uma disciplina expressa, né? Porque disciplina existia implícita, mas expressa, da terceirização do país. E a disciplina implícita não era a súmula 331, né? Era o modelo estándar da legislação trabalhista. Mas foi trazido a Lei 6.019 pela reforma trabalhista e anteriormente pela Lei 13.429, uma disciplina expressa da terceirização. E o ponto fundamental dessa disciplina foi justamente considerar a possibilidade de terceirização de qualquer atividade da contratante, inclusive sua atividade principal, né? Repercussão geral no recurso extraordinário 958-252,
né? E esse dispositivo atinge em cheio o entendimento formulado no TST, que trata da ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta, né? E que implicava no vínculo direto com a tomadora de serviço. Estou falando aqui da súmula 331, inciso 1º. Ok, né? Isso aí está mais claro, a partir da lei e da convalidação dela pelo judiciário. Mas quanto à possibilidade de reconhecimento de vínculo direto diante da existência de pessoalidade e subordinação direta, aquela hipótese do inciso 3º da súmula 331, como é que está o entendimento do TST sobre essa matéria? Tema, de fato, meu amigo, é um tema excelente, é um dos temas que encerra o maior debate. Quase toda a sessão são levados a julgamento, processos em que se aplica um novo entendimento sobre a matéria. Há alguns casos ainda que ficaram sobrestados na vice-presidência, durante sucessivas gestões da vice-presidência, e agora retornam ao exame da turma para eventual juízo de retratação, principalmente quando envolve a administração pública, que esse é um dos pontos mais nervosos, eu diria, na matéria, porque a gente tem, às vezes, instruções conduzidas à época, considerando um parâmetro, e hoje nós temos instruções conduzidas considerando um outro parâmetro. O amigo aludiu às leis 13429, depois mais expressamente a própria lei 13467, e eu diria a questão da DPF também 324, que seria um parâmetro também importantíssimo. E esse debate da DPF 324, a pergunta que o amigo me traz, eu não tenho uma resposta exata, mas tem uma pista do que eu entendo que pode ser um caminho. Nessa questão da DPF 324, o próprio ministro Barroso, quando tratava do assunto, ele fez uma série de distinções, inclusive nos itens, ele foi aprofundando a questão inclusive porque essa DPF mudou muito a dinâmica para o período, inclusive, anterior às alterações legislativas. E isso aí tem uma repercussão severa sobre os processos, sobre a própria aplicação do direito na matéria. E quando ele examinou essa matéria, eu entendo que, analisando essa distinção, a princípio, evidentemente, que está se tratando de uma relação em que não estão presentes os pressupostos da relação de emprego. Ainda hoje havia um processo na turma também, que eu pedi vista, uma discussão interessante, porque a subordinação ali ela foi reconhecida com base na subordinação estrutural. E, nesse caso, aí você abriria leque para fazer um eventual descumprimento da DPF 324, porque aí há o vínculo ao requisito de emprego. Não estou dizendo que não existe subordinação estrutural, estou dizendo só que o debate ele fica mais difícil porque ele fica pontuando não com os aspectos clássicos, eu diria, dos artigos 2º e 3º da CLT. Por essa razão, até a própria SDI hoje tem uma matéria para decidir, que é a matéria dos cabistas, de telefonia, que exatamente o tema sendo debatido, em que pesa um tema fático, me parece um tema importantíssimo, porque eu não integro a SDI 1, integro a SDI 2. É um tema que exatamente analisa se é ou não possível, se importa em descumprimento da decisão do Supremo, analisar que, no caso concreto, se encontre presente essa relação de emprego. A princípio, eu lhe respondo, aí não fugindo da pergunta, mas sempre margeando, que eu entendo que o caso concreto é que vai tratar a matéria, e acho que é possível, sim. Eu não vejo descumprimento em decisão do Supremo quando se identifica requisitos em relação de emprego. O que o Supremo aludiu é uma outra questão, que é o debate da 331, é o debate da 256 anterior, é o debate da atividade fim. Mas quando eventualmente se encontrarem presentes requisitos em relação de emprego, não há dúvida, esse debate é esvaziado. Eu até aludia muito a esse tema quando houve aquela primeira mudança em relação à cooperativa, que é uma mudança curiosíssima, um artigo para dizer que cooperativa não é emprego. É curioso, porque nunca, se é cooperativado, não tem emprego. Então, é um artigo um tanto quanto esquisito, não fala concepção, né?
E gerou um número de ações no Brasil inteiro, individuais, do próprio Ministério Público do Trabalho à época, em um número de ações. Então, aqui eu vejo algo similar. Se admitir a terceirização para tirar de fim, a opção política do legislador, o Judiciário também entendeu, através da Suprema Corte, que não seria uma caracterização de violação constitucional, não autoriza, evidentemente, até do próprio voto do ministro Barroso, até o item 4, ele alude, também eu falei do item 2, mas ele alude que não houve um enfrentamento que permita que qualquer caso você encaixe no 324. É preciso fazer o distingue. A questão é que é possível fazer o distingue. Inclusive, existem EDs que foram julgados, e é nos EDs, exatamente, da 324, que eu percebo essa distinção a princípio. Então, é uma matéria ainda muito interessante, mas eu tenho a impressão que o caso exige um distingue aqui, sim, sem desrespeitar a decisão da Suprema Corte, evidentemente, mas reconhecendo que a casa. Esse pressuposto, aliás, do direito do trabalho como elemento de primazia da realidade, serve para uma série de questões. Também algumas rescisórias importantes sendo debatidas, quando há, por exemplo, a questão da lei de transporte de carga. Então, às vezes, o Supremo entendeu que havia uma competência da justiça comum, só que a competência da justiça comum parte de um pressuposto. Qual é o pressuposto? É que você está num contrato de carga. Então, se você tem requisito de relação de emprego, você não está no contrato de carga. Mas é uma matéria ainda muito, muito debatida. A grande questão, realmente, ministro, se me permite, é a aplicação do princípio da primazia da realidade, né? O que não é o caso da terceirização em atividade fim, porque ali o que se entendia era a ilicitude do próprio objeto em si, que não poderia ser parte de um processo de terceirização. E no caso da subordinação direta, não. É a primazia da realidade. Há uma realidade oculta ali de uma relação de emprego, né? Através de um processo de suposta terceirização, né? Então, realmente, há uma diferença. E lembrar que um contrato, me permite, um contrato é um negócio jurídico, né? Como um negócio jurídico tem fraude na base também, né? Você pode, como qualquer outro negócio jurídico, né? Artigo 9º. O próprio. Saudar também aqui, que eu vi rapidamente, nosso colega Aloysio Cristóvão, que é o diretor cultural da Matra 5, um dos responsáveis também pela realização dessa live, juntamente com toda a diretoria da Matra, doutor Francisco Piton, doutor Anderson Rico, todos presentes, prestigiando. Aqui o professor Jolafá Marinho aqui também presente, a colega Irailce. Mas ainda no tema da terceirização, e agora focalizando um pouco o serviço público, nós tivemos, inicialmente, a DC 16, em que o Supremo reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, né, que hoje é outra lei de licitações e contratos, mas a ratio é a mesma. Em seguida, em repercussão geral, no RE 760-931, firmou-se a tese de que o inadimplemento dos encargos não transferia automaticamente ao poder público a responsabilidade. Era preciso que houvesse uma prova de que a administração cumpriu ou não a sua obrigação de fiscalização, né? E essa é a grande questão remanescente, é o ônus da prova, né? E o STF já reconheceu a repercussão geral do tema. E existe uma questão muito, muito complexa nessa discussão toda, né? Até em termos da aptidão para a prova, a questão da prova diabólica. Então, eu indago, nesse momento, dessa tensão que existe exatamente pela repercussão geral, né, que está sendo reconhecida, mas ainda não há um entendimento claro sobre isso da Corte Suprema. O TST, como é que ele tem enfrentado a questão do ônus da prova na terceirização no setor público, especialmente? Nós tivemos, meu amigo, nesse tema, dois momentos históricos interessantes. Primeiro, o amigo citou a DC 16, né, que validou o artigo 71, parágrafo 1º da 8666, e na sequência, o tema 246, porque expressamente se fixa que o mero inadimplemento, e também o RE 958, exatamente o tema 925, na sequência o tema 739, o inventário é imenso, né? E a gente tem esses temas fixando basicamente que o simples inadimplemento não geraria responsabilidade do ente público. A questão que surgiu numa verticalização da análise, pegando esses precedentes e à luz da própria ADC 16,
e aqui tem uma decisão importantíssima da SDI 1, nessa matéria, relatoria do ministro Cláudio Brandão, é exatamente, primeiro a questão da aptidão para a prova. Foi assim, se houve uma dúvida, aqui sim um problema inicial importante, se estaria se dizendo com as decisões do Supremo Tribunal Federal que o empregado deveria fazer essa prova, que é uma prova muito difícil. Uma prova, eu diria, como o amigo descreveu, uma prova até beirando diabólica, né? Você fazer uma prova inversa de um contrato no qual ele não tem o domínio dos documentos, ele não tem o domínio da relação, então seria quase uma exigência impossível. E o TST expressamente fixou que, e essa é a questão do tema 1118, fixou que nesse julgamento, até então, não se está repassando ônus para o empregado. E esse tem sido uma dinâmica importante no TST. O que aflige inicialmente, me afligiu inicialmente, foi exatamente a questão do que há consignado nos acordos dos regionais. Porque se trabalhou com uma prova, e esses temas suplementares foram julgados posteriormente, se trabalhou com uma prova e uma perspectiva de que não era necessário documentar essa falta de fiscalização ou fiscalização ineficiente. Então, se realizou instruções em primeiro grau e os acordos também trataram da matéria sem exatamente fixar no conteúdo do acordo de que aquela fiscalização não era eficiente por outro aspecto que não fosse o mero manipulamento. Então, essa é uma dificuldade inicial. Tanto que, quando há agora juízo de retratação dos RS, dos recursos extraordinários que ficaram na vice-presidência suspensos, me aflige muito. Eu cheguei a buscar, logo que eu ingressei na corte, muito recentemente, jurisprudência que permitisse o retorno dos autos à origem para eventual complementação de instrução. Mas a SDI já fixou o entendimento que não é cabível esse retorno. Então, ficamos adstritos a examinar o acordo. E, às vezes, o acordo é curioso, a gente tem que lembrar tudo no tempo, a época em que foram lavrados, a época que a decisão foi tomada, há, de fato, uma alusão à fiscalização ineficiente, só que de forma genérica. Conceitualmente, se alure que a fiscalização foi ineficiente. Entendo que a fiscalização foi ineficiente, mas não dá concretude ao entendimento, porque, à época, o inadimplemento simplesmente já era um elemento forte. Eu busco, inclusive, debater alguns pontos, como, por exemplo, eu entendo que o inadimplemento de verba ao longo do contrato, diferentemente de verba rescisória, ele é muito mais evidente, para mim, o meu entendimento, de falta de fiscalização. Porque, ainda que a alusão seja um pouco mais genérica, se tratar de verba da continuidade, durante o vínculo, é muito mais fácil. Examinando, por exemplo, matérias como o FGTS, que se exige, inclusive, para pagamentos pela própria 866, essa certidão de quitação, né? de regularidade. Então, dariam mais margem. Mas é algo que aflige com certeza absoluta. A questão que hoje, e aí eu tive uma atuação ainda como Procurador-Geral do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, esse diálogo com o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos abrir mão, é algo que a gente vai ter que construir, compreender a dinâmica da realidade. Nós elaboramos, à época, quando montamos o Gabinete Jurídico do Procurador-Geral do Trabalho, uma atuação junto ao PGR para interferência nesses casos. Especificamente nesse caso do tema 1118, que é o atual, que baliza o julgamento, nós fizemos uma proposta, fizemos um memorial, à época, junto com o doutor Augusto Aras, tratando exatamente da compreensão que se daria à ADC 16 e aos outros recursos extraordinários. E a compreensão trata exatamente de a quem compete a gestão de riscos do contrato, a quem compete o acesso documental a uma relação dessa, lembrando que nós estamos lidando com a relação triangular, né? Um tomador de serviços que tem uma responsabilidade, mas que às vezes se utiliza do fato de não ter documentação da aprovação para se eximir dessa responsabilidade. Então, essa proposta, compreendendo exatamente a dinâmica da prova, da aptidão da prova, que nós realizamos uma proposta de ementa, exatamente considerando que seria ônus do poder público demonstrar que cumpriu os deveres de boa-fé na escolha
e na fiscalização contratual. O Supremo ainda não decidiu a matéria, mais um tema que precisamos, como juiz do trabalho, acompanhar para poder ter uma decisão que contemple o equilíbrio dos princípios, principalmente aqui um aspecto bem processual que é a aptidão para a prova. E sem falar no próprio artigo 66 da Lei 8.666, que está repetido na nova, que eu não decorei ainda o número, mas que determina a obrigação de fiscalizar o contrato, né? E se não bastasse tudo isso, ainda tem o princípio da moralidade administrativa, né? Que não se pode admitir o descumprimento do direito dentro do próprio estabelecimento da administração pública, em princípio, né? Em princípio. Mas vamos Nós aludimos ao aguardar. artigo 66 também nessa proposta, exatamente foi um dos amparos. É isso. Mas, meu caro ministro, agora para finalizarmos com chave de ouro e retornando sempre dentro do contexto do objeto da nossa live, a este dever dos tribunais de garantir a estabilidade, a integridade e a coerência de suas decisões. Eu estou sempre falando aqui do artigo 926 do CPC, mas poderia falar do princípio da segurança jurídica implícito na nossa Constituição Federal, né, como uma garantia constitucional. As decisões do Poder Judiciário precisam ser uniformes, né, para passar segurança ao cidadão. Mas, dentro disso, qual é a sua percepção sobre esse papel crescente dos precedentes do STF, como um todo, né? Estou fazendo uma abordagem mais geral. E o impacto disso na jurisprudência da Justiça do Trabalho. Eu sei que é um tema com uma live só, mas de uma forma mais panorâmica, qual é a sua impressão sobre isso? Meu amigo, talvez nós temos tratado aqui talvez os temas mais polêmicos, temas mais atuais, inclusive, da nossa atuação na Justiça do Trabalho. Eu tenho uma visão de que é preciso estreitar o diálogo para levar a compreensão e dificuldade de lado a lado. A gente lida com um direito que é um direito baseado em princípios, como a própria hipossuficiência está na base do nosso lidar com o direito do trabalho. E esse direito, essa forma de visualizar, seja no aspecto de aplicação da norma, seja no aspecto processual, ele precisa ser levado ao conhecimento. Eu lembro que nessa época na montagem do GIARESG, que era o gabinete da PGR para lidar com as questões trabalhistas, com a participação, eu falo aqui não na fixação de teses, que é o que muito nos interessa, nos importa. O PGR deu essa faculdade à época, a montagem dessa estrutura. O colega Afonso Rocha, um colega excepcional que fez essa atuação, a da Ana Desirê. E esse diálogo fez com que muitos temas fossem levados para o Supremo Tribunal Federal já com a nossa leitura, enquanto operadores de direito trabalhista. Eu acho que um caminho é esse. Há uma interface enorme das questões, cada vez mais importantes. Eu lembro na questão das ADCs 58 e 59, a decisão inicial ela foi por volta de junho ou julho, eu lembro que era um período próximo ao período de férias de meio do ano nos tribunais superiores. E nós ficamos muito preocupados que a decisão inicial suspendia a tramitação de ações em que se discutisse correção monetária e atualização de débitos. Todas as ações. Porque todas as ações é a correção monetária e a atualização do débito. E a gente entrou com agravo regimental, o PGR entrou com agravo regimental e houve a reconsideração parcial depois do julgamento. E existe agora a questão dos embargos, que também tem uma importância muito grande em alguns temas, inclusive no julgamento desse processo, especificamente no TST, eu tenho ressalvado o posicionamento para se evitar reformate impégios e também a possibilidade das ADCs em embargo de declaração terem seu efeito modificativo em parte a questões, um dos itens do que o ministro Gilmar Mendes fixou, o item 1, a quinta turma que eu fiz parte hoje do quórum, ela já está adotando no próprio ementa e no julgamento, que é a proibição de devolução dos valores que não que estejam que tiveram correção de forma diferente, porque a gente evita exatamente que se gere um débito ao receber um crédito trabalhista. E há inúmeros exemplos de decisões que eu entendo que a gente precisa aprofundar o diálogo.
numa estrutura como a nossa, eu falo aqui judiciário, Ministério Público, advocacia, é uma tendência natural que se crie situações estanques, né? Como se nós estivéssemos lidando com situações muito diferentes, quando na verdade há vasos comunicantes. E é nessa linha de vasos comunicantes que eu acho que o judiciário tem que aprofundar. Eu posso dizer que a repercussão é enorme. Existem muitos processos suspensos que se aguarda, por exemplo, a questão atual da norma coletiva, do direito amparado em norma coletiva, não previsto em lei, da questão também da relatoria do Michel, que importa a suspensão de muitas matérias. A questão da ADC, uma recente decisão, ainda que com efeito não vinculante, relativa a grupo econômico, muito recentemente. Então, eu acho que é necessário estreitar a comunicação no sentido de compreensão de dificuldades de parte a parte, para que a gente possa ter uma preservação de princípios que são cogentes ao direito de trabalho, que o diferenciam de outros ramos, e que são, na verdade, a razão de ser do Poder Judiciário Laboral, do Ministério Público Laboral, da advocacia trabalhista. Então, não é uma resposta ensaboada, é uma resposta que eu acho real. A gente precisa ter a noção de que esse caminho do levar dificuldades, eu procurei muito fazer esse caminhar. Me recordo também daquele caso da lista suja de trabalho escravo, que era um outro caso também, que havia já há muito tempo uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Houve mandados de segurança, uma série de questões em relação à lista. E quando houve o julgamento do processo, a votação foi unânime. Então, Sim. Se a gente imaginasse no tempo, foi agora. Se a gente imaginasse no tempo e no espaço, seria difícil dizer isso, né? Que havia toda uma expectativa de que a lista suja fosse derrubada. A questão do princípio da inocência, a presunção de inocência. Então, eu sempre acho que o caminho consensual, ainda que nessas relações, é o caminho mais fácil. Nem sempre, como todas as relações que existem em campos, nas relações privadas, também nas relações nossas, em relação até de hierarquia de disciplina judiciária, tem as diferenças. Mas aprofundar o diálogo, levar as dificuldades, eu estou lhe falando do âmbito de um cristão novo, no âmbito de um juiz com 2 meses de magistratura no Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu trago um histórico de buscar atuar dessa forma. Eu tenho visto também a cúpula do TST buscando esse caminho de aproximação, de levar dificuldades, levar a realidade do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Justiça do Trabalho ao Supremo Tribunal Federal. Talvez a pergunta mais difícil, meu amigo. Eu me recordo, inclusive, de um fato que passou há mais tempo, mas que caminha, dialoga com essa necessidade que o ministro cita agora, que foi aquela definição da competência da Justiça do Trabalho para as indenizações decorrentes do acidente de trabalho, né? Naquele famoso conflito de competência que o ministro Carlos Aires de Brito, então ministro, né, Carlos Aires de Brito, relatou. E aquilo ali foi uma construção do diálogo institucional, não tem a menor dúvida. O Supremo ia num determinado caminho Inclusive a construção da Matra, me recordo bem. A construção da Matra, da Matra, e gerou súmula, que a gente utiliza tanto, né? Sim, com certeza. Mas, ministro, tudo que é bom dura pouco. E a nossa live está chegando ao final. Eu gostaria de dizer ao senhor que foi, para mim, um enorme prazer, né, compartilhar esse tempo, e tenho certeza que essa impressão é a mesma de todo o auditório. Todos saíram daqui encantados com a sua exposição, que traz não apenas reflexões importantes, mas também inquietudes, né, para todos nós que militamos na seara trabalhista e que, logicamente, interessam a toda a sociedade, porque o trabalho está presente em toda a sociedade, né? Então, tudo que afeta o trabalho também afeta a sociedade. Então, todos esses pontos são muito relevantes. Dito isso, eu passo a palavra ao ministro para as suas considerações finais. Meu querido amigo, doutor Guilherme Ludwig, minha palavra aqui de agradecimento por essa oportunidade de poder conversar com um amigo, com os colegas da Matra 5, me colocar sempre à disposição da Matra 5, dos magistrados, da nossa Bahia. Estou sempre à disposição
para o que for necessário a palavra é agradecer e realmente externar essa alegria que é conviver com a magistratura do trabalho, especialmente com a magistratura do trabalho da nossa Bahia. Com certeza. Bem-vindo à magistratura, ministro. Muito bem-vindo. Obrigado. E já vou convidá-lo para estar presente no nosso 30º Combate da Matra 5, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, de forma telepresencial, e vai coincidir também com o 7º Congresso Regional da BDT. Maravilha, 2 eventos juntos, num pacote só, Estarei lá. e o ministro está devidamente convidado, tá ok? Muito Estarei lá, obrigado a todos que participaram, que estiveram aí no auditório virtual. Estou vendo várias manifestações aí de júbilo, de parabéns pela nossa live. Muito obrigado, viu? E uma boa noite a todos. Até a próxima. Uma boa noite. Muitíssimo obrigado.